Olá pessoal, me chamo Leonardo Lindeberg, sou aluno do curso de Direito na UFRN Campus Caicó e atualmente faço parte do quadro de monitores da disciplina de Direito Empresarial 3. Nesse vídeo, eu juntamente com minhas duas outras colegas e também monitoras, Ângela e Rafaela, produziremos respostas e discutiremos com vocês, daremos indicações e apontamentos da direção correta que deveríamos tomar para as situações postas na atividade de número 1, referente ao tema regime jurídico da insolvência. Eu fiquei responsável por discutir a primeira parte da atividade, que ficou com o grupo 1 da turma. A turma foi dividida em 4 grupos e esse grupo 1 ficou responsável por redigir uma peça de contestação à petição inicial, claro, da entrada do pedido de falência. Para contextualizar, a atividade toda gira em torno de uma situação hipotética, onde a empresa Seridó Construções executou uma obra, firmou um contrato e executou essa obra juntamente da empresa e multinacional Mandacaru Vendas e Atacados. Esse contrato consistia na construção de um galpão logístico por parte de Seridó Construções para Mandacaru Vendas e Atacados, no valor de 200 mil, e que esse valor de 200 mil foi dividido em 4 notas promissórias, 2 no valor de 60 mil e 2 outras no valor de 40 mil. Uma das notas de 60 mil e uma das notas de 40 mil foram devidamente pagas, mas uma das notas de 40 mil entrou em vencimento e a empresa Mandacaru não adimpliu com o valor, fazendo crer para a Seridó Construções que a outra no valor de 60 mil também seria inadimplida, e logo tentando diligenciar para cobrar e não conseguindo nenhuma resposta de Mandacaru, a empresa Seridó Construções procurou uma sociedade de advogados para tentar ver como receber esse dinheiro da melhor maneira possível. Encontrando a advogada pitonisa, ela recomendou para a empresa Seridó Construções que iniciasse com um pedido falimentar, alegando ela, segundo a advogada pitonisa, que aquele valor de 40 mil seria suficiente para dar início ao pedido de falência. E aí, obviamente, forçar a multinacional Mandacaru a pagar o quanto antes aquele valor devido. Pessoal, dando continuidade à questão, nós trataremos agora sobre a resolução da primeira pergunta, que ficou para o grupo 1, que consiste basicamente em redigir a contestação com a melhor linha argumentativa. Óbvio que analisando os pontos que a própria questão dá e pede que nós analisemos, e também as teses argumentativas que a parte administrativa da empresa Mandacaru forneceu aos advogados, como que teses que eles entendem serem úteis para a melhor linha de defesa. Então vamos lá. Primeiro, ponto A da questão 1, pergunta se é correto afirmar que a doutora Pitonisa errou ao entrar com um pedido de modo processo alimentar, analisando com foco na legitimidade ativa e passiva. Primeiro aqui, pessoal, nós temos que entender que legitimidade ativa e passiva trata necessariamente sobre a ativa, quem pode pedir a falência, e a ativa, quem pode ser pedido durante uma falência. A legitimidade ativa remete ao artigo 97 da lei, que disciplina quais são as partes possíveis de fazer o pedido. Presentes estão o próprio devedor, cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante, o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade, e também qualquer credor. Aqui então vemos que na legitimidade ativa está tudo ok, porque Seridó Construções é um dos credores de Mandacaru. O problema aqui seria na legitimidade passiva. E por quê? Porque a legitimidade passiva, ela exige que a parte que está sendo chamada seja um empresário ou uma empresa insolvente. E para a lei de falências, para a situação do regime de falência, o que se trata como insolvente é a insolvência jurídica, a insolvência que a própria lei define como tal, que está lá no artigo 94, e um daqueles atos acontecendo, uma daquelas hipóteses sendo real, trata-se a empresa como insolvente juridicamente, por mais que ela tenha condições econômicas de arcar com aquela
aquele débito, com aquela inadimplência. Mesmo assim, ainda é considerado insolvência jurídica. E como é que a empresa é considerada insolvente juridicamente? Nesse caso aqui, Seridó Construções deveria procurar um tabelião para lavrar o ato de protesto de título, para que aquele título que está inadimplido pela parte de Mandacaru, ele tivesse o protesto feito e tivesse válido cartorialmente de que a dívida ela foi vencida e não foi paga. Só assim que, nesse caso em específico, Mandacaru seria parte legítima no polo passivo da questão e poderia ser chamada, porque aí seria uma empresa insolvente juridicamente. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, o segundo ponto, ele pede que nós analisemos os pressupostos exigidos pela Lei 11.101 para que o pedido de decretação de falência seja corretamente ajuizado, né? E são dois, basicamente, o pressuposto objetivo e o pressuposto subjetivo. O pressuposto objetivo, ele trata das hipóteses que estão dispostas no artigo 94 da Lei 11.101, para que, em uma delas sendo verdade, estando ocorrendo, a empresa ou o empresário, eles sejam considerados como insolventes juridicamente. Eles passam a estar no estado que é conhecido como estado de insolvência. E são três hipóteses: a impontualidade injustificada, a execução frustrada e os atos de falência. Os atos de falência têm algumas alíneas a mais e são coisas mais específicas. O segundo pressuposto, que é o pressuposto subjetivo, ele exige que a parte passiva, o empresário devedor ou empresário ou empresa insolvente, elas estejam sempre caracterizadas como no estado de insolvência. Então vejam bem, a empresa ou o empresário que estarão na parte passiva, sendo chamadas ao processo de falência, elas estejam em situação de insolvência da maneira como entende o artigo 94. Então, um daqueles atos precisa estar ocorrendo por parte da empresa ou do empresário para que esses dois sejam considerados insolventes juridicamente. No presente caso, a gente tem aqui um problema que é o seguinte: Mandacaru está em débito concreto de um título no valor de 40 mil. E esse valor não é suficiente para alegar o inadimplemento injustificado por parte de Mandacaru. No caso, a impontualidade injustificada. Porque a impontualidade injustificada exige o valor mínimo do título discutido de 40 salários mínimos. E o salário mínimo acima de R$ 1.000, ele estando a mais do que R$ 1.000, no caso, os 40 mil discutidos, eles não são suficientes para alegar a impontualidade da empresa Mandacaru. Então, portanto, não tem o ponto objetivo, o pressuposto objetivo, e por conseguinte não se tem um pressuposto subjetivo na questão. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, a terceira questão aborda sobre o chamado depósito lesivo. Qual a sua finalidade e se ele, por si só, sendo feito, é suficiente para extinguir o processo. O depósito lesivo é uma ferramenta que permite à parte de defesa, a parte passiva, realizar o depósito do valor que está sendo discutido, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios. No ato da contestação, prazo de contestação é de 10 dias, a partir do citado, e dentro desses 10 dias, a parte passiva ela pode simplesmente ofertar o depósito, ofertar a contestação sem o depósito lesivo ou ofertar a contestação juntamente ao depósito lesivo. O depósito lesivo ele tem uma finalidade de evitar que a empresa ela passe por um vexame público de ser submetida à situação de falência, né, e ter seus bens listados e etc. E ela por si só não tem força para extinguir o processo. Quando o depósito lesivo ele é feito, e aqui abre um parêntese, é sempre importante pontuar que o depósito lesivo ele só é permitido nas situações em que a inicial ela foi pedida com o pressuposto objetivo preenchido sob o argumento do inciso 1º ou do inciso 2º do artigo 94, impontualidade injustificada ou execução frustrada. Isso porque
Esses dois tratam sobre títulos líquidos. E os atos de falência não necessariamente tratarão sobre títulos líquidos, títulos em débito em valores líquidos. E por isso não pode ser feito depósito para resolver esse tipo de situação, certo? Quando o depósito elisível ele é feito e o juiz ele já está na fase final, o que acontece é ele levantar aquele valor para quem está requerendo, quem deu início ao processo, no caso aqui seria da construções, se fosse o caso, e expede uma sentença denegatória de falência, dando a entender que aquele regime, aquele estado de insolvência jurídica presumida, que no caso não era mais presumida, já estava verificada no momento que ele acatou a inicial, está desfeito, porque a empresa quitou o débito que estava sendo alegado para ser feito o pedido de falência. Então, resumindo, o depósito elisível é uma ferramenta que protege a empresa de passar por um vexame público. Ele não tem força suficiente sozinho para extinguir o processo. O que acontece é que o juiz levanta aquele valor depositado para quem está requerendo a falência. E é sempre bom que o depósito elisível ele seja feito, porque ele protege necessariamente a empresa que está sendo chamada de que tenha sua situação de falência decretada, né? Vamos lá, pessoal. Para finalizar, nós trataremos aqui sobre os dois últimos pontos que falam sobre a necessidade de comprovação da parte ativa, de demonstrar a insolvência econômica da parte passiva e também a diferença entre insolvência econômica e insolvência jurídica. A insolvência econômica ela não é importante para a legislação e para o processo alimentar. Portanto, não é necessário, não é um pressuposto que a parte ativa comprove a insolvência econômica da parte passiva. Se comprovar também não é importante. O que importa para a lei falimentar, para o processo falimentar, é a comprovação de situação de insolvência jurídica, do estado de insolvência jurídica por parte do polo ativo da demanda. A insolvência econômica é a comprovação de que aquela parte passiva não tem condições de arcar com as suas obrigações que adquiriu para si, enquanto a insolvência jurídica é a comprovação ou a definição de que aquela parte passiva está cometendo um dos atos definidos em lei no artigo 94, inciso 1º, 2º e 3º da Lei 11.101, como hipóteses que comprovam o que é chamado de estado de insolvência jurídica, no caso do polo passivo, certo? A impontualidade injustificada, a execução frustrada ou os atos de falência. Em sendo dessas três hipóteses presentes no artigo 94 válidas para a parte passiva, essa parte está apta a ser chamada na questão discutida. E, por fim, a contestação, no presente caso, deveria girar muito mais em torno da não observação, do não preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo, porque não houve inadimplemento injustificado, a impontualidade injustificada por parte do Mandacaru, porque o título discutido não pressupõe o valor mínimo exigido pelo artigo 1º, pelo inciso 1º do artigo 94, perdão, e, portanto, não sendo insolvente juridicamente falando, Mandacaru não pode ser chamado a lide num processo de falência. Mesmo assim, deve ser feito o depósito elisível e deve ser apresentada a contestação, demonstrando que os pressupostos exigíveis pelo processo falimentar, pela linha de segmento do processo falimentar, não foram feitos. E, portanto, aquele processo não deveria estar ocorrendo. E a empresa Mandacaru não deveria ser arrolada numa situação pré-falimentar. No geral é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida estamos à disposição. E minhas colegas Ângela e Rafaela darão continuidade à resposta das outras duas questões que ficaram com os grupos restantes. Até mais.